Os Arquivos Magnus. Episódio 14. Aos bocados. Depoimento de Lee Rantoul sobre o assassinato de seu sócio Paul Noriega. Depoimento original dado em 29 de maio de 2011. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Antes de tudo, que fique claro, isso não é uma merda de uma confissão, ok? Se alguém mostrar isso pra polícia, eu nego tudo. E conheço a lei o bastante para saber que mesmo se eu abrir o bico para vocês sobre todas as coisas horríveis que eu fiz, não vale de nada no tribunal. Nem é como se vocês pudessem me ajudar, eu só... Meu amigo Hester disse que procurou vocês alguns anos atrás. Tava vendo fantasmas e coisas assim. E vocês investigaram e disseram que era algum tipo de ruído mexendo com a cabeça dele. Infrassom, sei lá. E ele tá bem agora. Eu preciso disso. Preciso que me digam que é tudo coincidência, coisa da minha cabeça. E eu preciso não perder mais nenhum pedaço de mim. Então sim, eu matei o babaca do Noriega. Esfaqueei na garganta e deixei ele sangrando no cais. Talvez isso te choque um pouco. Talvez não. Mas acredite quando eu digo que ele mereceu. 8 anos trabalhando juntos, e foi ele que empolgou e chutou a cabeça do McMullen, fazendo o assalto virar lesão corporal grave. Mas é claro que quando nos pegaram, ele virou contra mim e eu que fui preso por isso. 5 anos preso por causa dele. E ele de boa, livre. Eu acho que merecia dar o troco, e certamente eu consegui. Mas não foi logo depois de sair. Eu não sou idiota e a condicional te vigia suficiente para que cortar a garganta do Noriega não fosse minha maior prioridade. Não entenda mal, eu tava louco para fazer isso há 5 malditos anos. Mas eu não tava com pressa. Tive muito tempo para planejar algo pesado para ele. E eu queria ver ele machucado, mais do que queria machucar ele com as próprias mãos. Então, quando eu saí em junho do ano passado, fiquei de olho, esperando o momento certo. Tentei entrar em contato com ele, mas os poucos amigos em comum disseram que ele não estava interessado em falar comigo. Ele claramente se deu bem nos anos em que eu tive fora, e podia pagar uns caras para eu não conseguir incomodar. Acabei com umas costelas machucadas quando finalmente cansei de ficar quieto e tentei resolver com ele direto. Foi ali, deitado num beco escuro em Lewisham, que decidi que se eu ia machucar aquele babaca, e quero dizer machucar pra valer, tinha que pensar um pouco fora da caixa. E eu decidi visitar o McMullen. Antes do Noriega começar a trabalhar com ele, Toby McMullen era só um bandidinho qualquer. E hoje em dia, ele é só um bandidinho com dificuldade para virar o pescoço. Conheci muitos perdedores natos na minha época. Quer dizer, é meio normal nesse ramo. Mas nunca conheci alguém tão determinado a ser um ferrado que nem o McMullen. Quando nos encontramos, ele estava tão chapado que quase não me viu. Mas pode apostar que os olhos brilharam quando eu mencionei Paul Noriega. Demorou horas para tirar qualquer coisa útil daquele estrupício. Mas aos poucos eu fui entendendo o lado dele da história. Noriega visitou ele no hospital, antes da polícia pegar a gente, e prometeu que se ele me denunciasse pelo ataque, ia ter todas as drogas que o coraçãozinho de cracudo dele podia sonhar. Depois que ele saiu do hospital e meu veredito foi dado, não demorou 2 dias para o McMullen estar nas ruas sozinho de novo, e o Noriega não estava nem aí. Qualquer idiota teria percebido que isso ia acontecer, mas não o pobre e estúpido Toby. Mesmo assim, ele estava louco para enfiar a faca há quase tanto tempo quanto eu.
e ele teve a liberdade para planejar tudo. Então perguntei se ele tinha algo que eu podia usar. Não devia ter me surpreendido quando ele falou mágica. Toby sempre se interessou por essa merda mística, mesmo antes das drogas. E se tivesse alguma moda recente da nova era, pode apostar que ele ia ficar tagarelando sobre isso sempre que tivesse sóbrio o suficiente para falar. Eu soquei ele no estômago e virei para sair. Ele me seguiu, se dobrando e lutando para respirar, implorando para eu ajudar. Ele disse que estava falando sério. Disse que não era como as outras coisas, que conhecia alguém com muito poder que podia machucar o Noriega, mas ele só não tinha o dinheiro. Eu devia ter continuado andando. Eu devia ter ignorado ele. Eu devia ter batido tanto nele que não ia conseguir virar o pescoço pro outro lado também. Mas não. Eu parei e ouvi o que aquele pedaço de lixo humano tinha a dizer. Eu fui um idiota. Então Toby me levou para ver sua amiga Angela. Ele nunca me disse o sobrenome dela. Perguntei o que era, Wicca, voodoo, alguma bola de cristal. Mas Toby disse que não, nada a ver com aquilo. Disse que não sabia de verdade como funcionava, mas que uma garota uns meses atrás tinha contado ele da Angela. Disse que ela usou serviços com um ex-namorado particularmente desagradável, e parece que ele desapareceu e nunca encontraram o corpo. Então eu pensei que talvez não tivesse mágica no meio. Só um assassino com um truque. Mas ei, se esse fosse o caso, estava tudo bem por mim. Desde que acabassem com o Noriega. Quando eu finalmente conheci a Angela, tive que me esforçar para não afundar a cabeça do McMullen. Eu estava quase me convencendo de que ia me encontrar com um assassino frio. Talvez um que tivesse um monte de porcaria assustadora de Halloween por aí. Mas ainda assim, alguém que faria o trabalho. Eu nem fiquei desanimado quando paramos numa casa suburbana bem cuidada em Bexley. Mas quando a porta foi atendida por uma senhorinha com um roupão lilás, quase perdi o controle. McMullen perguntou se ela era Angela, falando em voz baixa, como se ele realmente estivesse com medo daquela idiota geriátrica. A velha disse que sim, ela era a Angela e nos convidou para entrar. A casa parecia quase tão velha quanto a dona. Papel de parede de flores desbotado, móveis de carvalho escuro e tapetes gastos. As paredes estavam cobertas com retratos emoldurados, do tipo que você encontraria em qualquer antiquário barato ou loja de caridade. Mas quando entramos na sala de estar, eu vi uma coisa que não esperava. Não eram pinturas emolduradas. Eram quebra-cabeças, cada um montado e emoldurado. E, claro, quando sentamos no sofá de pano surrado, em frente a Angela tinha outro quebra-cabeça meio acabado. Não tenho nenhum problema com idosos, e se eles querem jogar fora os últimos anos montando uma maldita foto, eu é que não vou impedir. Mas aquilo não ia exatamente matar o Noriega, né? Eu tava com tanta raiva dessa enorme perda de tempo que quando ela ofereceu uma xícara de café, quase enfiei a cara do McMullen na mesa de vidro. Eu xinguei alguma coisa que a Angela pelo visto entendeu como um sim, por favor. E aí, uns minutos depois, lá estava eu, bebendo café instantâneo numa caneca lascada, da qual aquela velha com tremedeira claramente não tinha pensado em limpar a poeira. Quando ela perguntou se eu queria pôr o Noriega morto, quase engasguei. Ela perguntou tranquila, como se fosse uma pergunta num formulário que ela sabia a resposta, mas tinha que preencher mesmo assim. Olhei pro Toby, que balançou a cabeça para mim e pensei: foda-se, posso muito bem entrar na brincadeira. Então eu disse sim. Sim, eu queria ele morto. E mais que isso, queria que ele sofresse. Angela sorriu quando eu disse isso. Um sorriso caloroso que combinava com um rosto redondo. E disse que não seria problema. Comecei a explicar a situação, mas ela acenou e disse que Toby tinha falado de todos os detalhes. E que só precisava de uma coisa de mim que ele não podia fornecer. Comecei a dizer que não ia pagar a vovó de alguém para resolver um caso difícil como o Noriega. Mas ela disse que não era dinheiro. Ela disse que foi bem recompensada pelo serviço que prestou. E que tudo que ela precisava de mim era um objeto. Qualquer coisa que eu tivesse tirado do Noriega. Não um presente, ela disse.
olhando nos meus olhos com uma expressão que eu reconheci de anos trabalhando com pessoas muito desagradáveis. Não ia funcionar se fosse um presente. Naquele ponto eu estava começando a me sentir desconfortável. Não com medo, ok? Eu não estava com medo dessa velha, mas estar perto dela era ruim. Não sei mais como dizer. Ela era má. Você tem que entender. Eu conheço o perigo. Eu entendo o perigo. Inferno, eu sou perigoso. Isso era outra coisa. Mas eu queria tanto ver Paul Noriega morto. 5 anos atrás, pouco antes de sermos apanhados pela polícia, eu peguei o isqueiro dele emprestado. Era um Zippo velho e surrado, que tinha a foto de uma mulher de topless, mas agora estava gasto. Depois que ele armou para mim no interrogatório, não fiquei com muita vontade de devolver para aquele traíra, então peguei para mim. Não tinha pensado muito naquilo, mas aqui estava, ainda no bolso da minha jaqueta todos aqueles anos depois. Entreguei para Angela e ela me lançou aquele olhar de novo e disse que funcionaria muito bem. E então fomos embora. Angela disse para não nos preocuparmos com isso, que Paul Noriega não ia incomodar por muito mais tempo. Era só esperar ela terminar. Terminar o que exatamente ela não disse. Ela não precisou dizer. A gente sabia que o que quer que fosse, provavelmente seria melhor não saber. Mas foi difícil esperar. Depois que ele me espancou, parecia que o Noriega tinha decidido que não precisava se preocupar comigo. Eu via ele andando pelas ruas como se fosse dono delas, com os capangas dele. E eu sabia que não podia fazer nada. E ele também sabia. Então eu esperei. E esperei. Esperei pelo tiro, ou a faca, ou o veneno, ou o que quer que fosse acabar com ele para sempre. Nunca veio. Os dias se transformaram em semanas e lá estava ele, tão convencido como sempre. Eu fui paciente. Por Deus, eu fui paciente. Mas depois de 3 semanas, eu já quase tinha descartado aquela velha inútil como um desperdício de tempo vigarista. Eu ia dar mais uma semana. Só uma. Mas então aconteceu algo que eu não podia ignorar. Correram boatos que Noriega estava se encontrando com alguém no cais. Um contrabandista que atende pelo nome Salessa. O homem trabalhava principalmente com arte roubada e raridade. Coisas valiosas. E era paranoico pra caralho. Ou seja, Noriega ia lá sozinho. Podia ter sido uma armadilha, claro. Mas eu estava sentado de pernas cruzadas esperando que ele magicamente caísse morto por tanto tempo que se tivesse qualquer chance de ser verdade eu tinha que tentar. Acontece que era verdade. E foi mais fácil do que eu esperava. Encontrei o armazém algumas horas antes do encontro e fiquei de tocaia num bom ponto. Então eu esperei. Salessa apareceu primeiro. Um cara samoano enorme com o cabelo cortado curto, com mais 4 homens de terno escuro carregando um caixote quadrado de madeira. Eles entraram no armazém e, como esperado, 5 minutos depois, lá estava ele, aquela cobra. Ele estava sozinho e mancando um pouco. Ele entrou pela mesma porta, deixando destrancada. Perfeito. Não fazia sentido eu entrar ainda. Eu não estava afim de ter minha cabeça chutada pelos capangas do Salessa. Então só observei. Segurando na mão o cabo da faca de combate que comprei numa loja do exército, que felizmente vende sem registro. Quase 1 hora depois, Salessa e seus homens saíram, ainda carregando a caixa. Eles não pareciam felizes, mas eu não estava nem aí. Assim que dobraram a esquina, eu entrei o mais silenciosamente que pude. E lá estava ele, encostado numa pilha de tijolos fumando. Comecei a me mover na direção dele. Mas quando cheguei perto, ele deve ter me ouvido e virou. Ele começou a falar sobre reconsiderar e baixar o preço, quando percebeu que eu não era o Salessa. Então um olhar passou pelo rosto de Paul Noriega, que vou guardar para sempre. Não importa o que aconteça, a memória daquele olhar aterrorizado de pânico vai ficar comigo. Ele virou para correr, mas o que quer que tivesse errado com a perna fez ele tropeçar nos tijolos. Eu agarrei pelo colarinho, minha faca já empunhada, e puxei para cima.
Sempre fui o mais forte de nós dois, e ele sabia que não podia lutar comigo. Levantando a mão, ele implorou para esperar, para ouvir. Vi que faltavam uns dedos na mão, feridas antigas cicatrizadas há muito tempo, mas que eu não lembro de ter visto antes. Não importava. Dava para ouvir o sangue bombeando na minha cabeça, e nada ia me impedir de me vingar. Ele implorou por misericórdia, enquanto eu mergulhava a faca nele 1, 2, 3 vezes. De novo, e de novo, e de novo. Eu esfaqueei aquele traidor até que, finalmente, deixei cair. Ele caiu no chão com força, um peso morto, a cabeça fazendo um som de estalo batendo nos tijolos, e o sangue começou a juntar no chão ao redor do corpo. Quando a raiva começou a diminuir e a respiração voltou ao normal, levei um segundo para olhar o pobre e morto Paul Noriega, e vi o que soltou quando a cabeça bateu nos tijolos. Pegando do chão, vi que era um olho de vidro. Olhei de volta para o cadáver e lá estava um buraco onde o olho esquerdo devia estar. Quando isso aconteceu? Ele certamente tinha os 2 olhos quando trabalhamos juntos, e todos os 10 dedos também. Ele também tinha todos os dentes, onde eu agora via espaços vazios em todo aquele rosto morto e sorridente. Eu tremi, mas não sei porquê. Não vou entrar em detalhes sobre como fiz para me livrar do corpo. Acredite em mim quando digo que mesmo se os policiais encontrassem qualquer pedaço do cadáver de Noriega, não iam conseguir me pegar. E a vida continuou. Os meninos dele vieram me procurar quando o chefe não voltou, mas eu sei como ficar quieto por um tempo. E logo eles perceberam que, se ele tinha sumido, não seriam pagos de qualquer forma, e seguiram em frente. Então eu tive a minha vingança. E esse devia ter sido o fim da história, mas não foi. 5 dias depois de matar o Noriega, eu encontrei o primeiro pacote. Eu estava em Tottenham Marshes, perto do reservatório, fazendo coisas que você não precisa saber. E cheguei numa ponte de metal em cima de um dos riachos lá. Bem, aquele não era um lugar que eu ia com frequência, e acho que nunca passei naquela ponte antes na vida. Mas ali, no meio dela, estava uma caixa pequena, embrulhada em papel pardo e barbante, como um presente de Natal velho, e tinha meu nome impresso em letras grandes. Lee Hentou, para consideração imediata. Obviamente eu fiquei meio assustado com aquilo, mas não tão assustado quanto quando abri. Dentro tinha uma caixa de papelão preta, cheia de algodão e um único dedo decepado. Aquilo era algum tipo de ameaça. Algum delinquente achou que podia me assustar. Sem chance. Eu joguei o dedo num dos canais e taquei fogo na caixa antes de jogar no lixo. Voltei para casa rápido, prestando atenção ao redor e com a mão na minha faca. Eu estava tão ocupado olhando para trás que não vi o buraco na frente e tropecei. Caindo para frente, senti uma dor quente na mão que estava na faca. Na mosca. A queda fez a lâmina atravessar e cortar o meu dedo mindinho. Não tenho muito orgulho de admitir que gritei. Rasguei a camisa tentando fazer um curativo para estancar o sangue, pelo menos até chegar no hospital. Mas quando comecei a embrulhar, percebi que não estava sangrando. A ferida estava fechada. Tinha se curado, como se tivesse acontecido há anos atrás. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Então só fui para casa. Não ia recuperar o dedo, então imaginei que podia tentar lidar com aquilo depois de uma noite de sono decente. Tinha outra caixa no meu apartamento. A mesma coisa de antes. Essa com 2 dedos do pé. Tentei ignorar e manter meus pés bem longe de qualquer faca, mas eu estava tentando ajustar a tela da minha televisão quando ela caiu da parede, acertou meu pé direito e... Bem, já adivinhou? Isso foi 2 semanas atrás. Desde então perdi mais 4 dedos em acidentes, a maioria dos pés. Esse olho eu consegui furar numa cerca.
Já perdi a conta dos dentes que caíram. E acredite em mim quando digo que você não quer saber como perdi a mão. Cada vez, uma caixa embrulhada em papel pardo. Lee Rentou, para consideração imediata. Eu tentei de tudo. Uma vez pensei que tinha conseguido ser mais esperto. Passei o dia no meu quarto. Nada afiado, nada pontudo. Eu tirei tudo, menos o colchão. Não importou. Acordei de manhã com uma dor no pé muito mais afiada que qualquer faca, sem o dedão do pé, igual o que recebi na manhã anterior. Eu sabia que era a Ângela. Claro que eu sabia. Eu não sou burro. Qualquer maldição que ela lançou sobre o Noriega deve ter passado para mim. Eu fui lá, sabe? Fui confrontar aquela velha. E sabe o que aconteceu? Ela me deixou entrar. Ela era legal, civilizada, me ofereceu outra xícara de café. Eu disse para ela enfiar naquele lugar. Eu mandei, pedi, implorei para ela parar o que quer que estava acontecendo comigo. Sabe o que ela fez? Ela deu de ombros. Ela simplesmente deu de ombros. Disse que algumas fomes são grandes demais para serem negadas. Seja lá o que isso significa. Então eu fui até ela. Eu ia estrangular aquele saco de osso amaldiçoado até a morte. Mas quando eu cheguei perto dela, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas sei que foi assim que perdi a mão. Só sei que eu mastiguei até a minha própria mão cair. Olha, isso não importa. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que isso pare. Não sei como, mas essa é a área de vocês, né? É isso que vocês fazem. Vocês olham para essas merdas bizarras de fantasma, certo? Bem, então, essa é a definição de merda bizarra de fantasma. E eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me salvem do que quer que esteja acontecendo. Eu não tenho muito tempo. Recebi uma caixa hoje de manhã, umas horas antes de vir para cá. Era uma língua. Fim do depoimento. Parece que esse caso nunca foi apropriadamente acompanhado. De acordo com as notas complementares, pouco depois de prestar seu depoimento, o Sr. Rentou ficou muito violento com os funcionários do instituto. E no incidente que se seguiu houve um acidente. Nenhum detalhe é dado, mas aparentemente exigiu a hospitalização do Sr. Rentou. Eu me lembro de uma piada um tanto sem graça sobre línguas soltas. Ele não voltou ao instituto depois disso, e seu depoimento foi arquivado. De acordo com os registros de prisão que Sasha descobriu, o Sr. Rentou estava dizendo a verdade sobre o passado um tanto conturbado dele e de seu sócio Paul Noriega, com extensos arquivos sobre os dois. A última interação listada entre a polícia e o Sr. Noriega ocorre 2 meses antes da declaração do Sr. Rentou, e desde então nenhum sinal dele foi encontrado nos registros policiais ou mesmo em qualquer outro lugar. Enviei Martin para investigar essa personagem Ângela. Não que eu queira que ele vire picadinho, é claro, mas alguém tinha que fazer. Aparentemente, ele passou 3 dias investigando todas as mulheres chamadas Angela em Bexley com mais de 50 anos. Ele não conseguiu encontrar ninguém que corresponda à descrição evidentemente vaga dada aqui, embora ele tenha me informado que teve algumas conversas muito agradáveis sobre quebra-cabeças. Idiota inútil. Tim fez o possível para tentar localizar o Sr. Rentou e ver se podemos contatá-lo para uma entrevista de acompanhamento ou avaliação. Mas parece que ele desapareceu logo após prestar esse depoimento. Mas conseguimos encontrar o proprietário de seu antigo apartamento, que diz que o Sr. Rentou desapareceu no início de abril de 2011, deixando muitas contas para pagar e nenhum endereço de encaminhamento. Ele disse que, quando foi limpar o apartamento, ficou surpreso ao descobrir que não havia mais móveis. Tudo que restou na casa, segundo ele, foram centenas e centenas de pequenas caixas de papelão. Fim da gravação.